Não há mais dúvida. Para os investigadores franceses, o copiloto foi o responsável pela queda do avião nos Alpes franceses, matando outras 149 pessoas. Agora, o que ainda falta saber é por que ele fez isso, né? Meu Deus do céu, a gente fica pensando, tentando entender. A gente conversa, então, com a correspondente em Londres, a Cecília Malan. Cecília, o que a polícia está fazendo para responder essa pergunta? Já tive várias hipóteses aqui na minha cabeça. Tudo é muito estranho da gente entender, né? Porque é cruel demais. É uma história horrorosa, Mona Lisa, horrorosa. Promotores, policiais e investigadores tentam descobrir agora como era a vida de Andreas Lubitz, o jovem de 28 anos, aparentemente feliz com o emprego que conquistou em 2013. Ele é descrito por vizinhos como um rapaz do bem que ajudava as pessoas. Quem conta melhor essa história é um enviado especial à Alemanha, Roberto Kovalik. Traçar um perfil do copiloto Andreas Lubitz, este passou a ser o principal objetivo das autoridades francesas que investigam a queda do Airbus da Germanwings. Para isso, a polícia vasculhou os dois endereços dele, o apartamento que mantinha em Düsseldorf, perto do aeroporto, e a casa dos pais dele, que fica a 150 quilômetros dali. Segundo os vizinhos, eles estão viajando. Mesmo assim, promotores e policiais saíram de lá com sacolas e computadores. As buscas por pistas começaram após as revelações de que a trajetória e a altitude do avião, que ia de Barcelona, na Espanha, para Düsseldorf, na Alemanha, foram alteradas assim que o copiloto ficou sozinho na cabine. Segundo os investigadores, depois de 20 minutos de voo, o comandante, identificado como Patrick, pediu para que o copiloto Andreas Lubitz assumisse o comando e saiu da cabine. Na sequência, ouve-se a porta fechar. O copiloto, então, programou o avião para descer. Os controladores de voo perceberam a mudança de altitude e chamaram o avião sem resposta. Pelo interfone, o comandante pediu que o copiloto abrisse a porta. Não houve resposta. O comandante começou a bater com força desesperadamente. Nos últimos segundos da gravação, é possível ouvir os gritos dos passageiros que já haviam percebido o que estava acontecendo. O tempo todo, segundo o promotor, é possível ouvir a respiração do copiloto, que é normal, indicando que ele estava bem e consciente até o momento do impacto. O presidente da Lufthansa, Carsten Spohr, disse que a empresa não tem nenhuma ideia do que pode ter motivado o copiloto a praticar um ato tão terrível. Andreas passou a voar para a Germanwings em setembro de 2013. Ele começou a treinar na escola de pilotos da Lufthansa, dona da Germanwings, 6 anos atrás. Segundo a revista alemã Der Spiegel, o treinamento foi interrompido por vários meses para que Lubitz fizesse um tratamento contra a depressão. A empresa confirmou que Andreas interrompeu o treinamento, mas não revelou o motivo. Salientou apenas que o copiloto passou em todos os testes médicos quando voltou da licença. Outros jornais alemães informam que, segundo amigos do copiloto, ele também sofria de uma doença chamada síndrome de burnout, ou síndrome de esgotamento profissional. Mais respostas sobre essa tragédia devem surgir quando for encontrado o chip da segunda caixa preta. Até lá, os investigadores franceses vão aprofundar as análises das gravações das conversas na cabine minutos antes da queda do avião. O comandante de operações de resgate nos Alpes franceses informou que esses trabalhos de busca dos corpos das vítimas e também do chip da segunda caixa preta ainda devem levar pelo menos 15 dias. Mudando de assunto, hoje os moradores dos estados de Arkansas e de Oklahoma, nos Estados Unidos, estão calculando os estragos depois da passagem de pelo menos 3 tornados. Os prejuízos foram grandes para muita gente. Casas tiveram o telhado arrancado, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. Agora, Mona Lisa, você se lembra da história que contamos no início da semana aqui no Hora 1 sobre o funeral do rei Ricardo III? Sim, então, aquele depois malvado. de 5 dias... Isso. Depois de 5 dias, os restos mortais do monarca malvado foram enterrados na Catedral de Leicester. A cerimônia com honrarias aconteceu depois de 530 anos da morte do rei, conhecido, como a gente já brincou aí, como um vilão do século XV. O ator Benedict Cumberbatch, primo distante de Ricardo III, declamou um poema em sua homenagem.
Não sabia que o Cumberbatch era primo distante do rei. Pois é, revelações. A gente também fica tentando entender, né, essa mobilização toda, mas tradição não se questiona, né? É uma tradição e o inglês gosta disso, desse rito todo, dessa admiração, mesmo depois de séculos. Cecília, obrigada pelo nosso papo. Voltamos a falar. Ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.